Então, vamos conferir as medidas novamente aqui para a nossa saia. Então, aqui eu tenho uma largura aqui, ó. Eu tenho uma largura aqui para a cintura de 21 centímetros, pois eu estou confeccionando o tamanho de 0 a 3 meses. Estou também aqui com uma largura final aqui para a saia, ó, de 25 centímetros. Estou com um comprimento total para essa saia de ó, 19 centímetros, sendo 17 da base da saia, 17 centímetros aqui da base da saia, mais 2 centímetros que a gente confeccionou aqui para o cos. Então, a partir desse momento, nós vamos aplicar as medidas para estar iniciando o busto da nossa jardineira. Já vou estar tirando aqui esse marcador, pois já finalizamos essa parte. E vou estar aplicando aqui, vou aplicar agulha para prender essas duas partes certinha, ultrapassando 1,5 centímetro, né, que a gente ultrapassou no início aqui, de uma parte sobre a outra, ó. Vou ultrapassar 1,5 centímetro de uma parte sobre a outra. Essa parte aqui será onde a gente vai estar aplicando o botão. Como eu não apliquei ainda o botão, eu vou estar inserindo aqui a agulha para arremate, para estar prendendo as duas partes, para não alterar na medida aqui que a gente irá aplicar para dar início ao nosso busto. Como que eu faço para estar marcando certinho essas medidas, essa parte? Eu tenho aqui a largura, então eu vou dobrar, ó, a saia, vou deixar a parte aqui da abertura, a parte de trás, vou deixar ela centralizada aqui certinho no meio, ó. Ao dobrar a saia, já dobro com essa abertura aqui para essa lateral. Vou vir aqui nessa lateral e vou aplicar um marcador. Apliquei o marcador, eu já encontrei o centro na parte da frente. Ó, dessa forma não corre o risco de a gente estar aplicando essas medidas no local errado. Vou aplicar novamente marcadores aqui nas duas laterais, agora dos lados. Também destacando. Ficando dessa forma, ó, com o centro da parte da frente no mesmo direcionamento que a parte de trás. Então, aqui a parte da trás e aqui a parte da frente, onde nós vamos estar aplicando aqui as medidas para estar iniciando a parte do busto. Temos aqui, ó, uma largura de 21 centímetros, que é a largura da cintura para essa faixa etária de 0 a 3 meses. Como que eu vou aplicar essas medidas? Eu vou medir, ó, espaço para início do busto. 3,5 centímetros, 3,5 centímetros. Esse espaço eu irei medir em cada lateral e irei destacar. O espaço aqui do meio será o espaço que a gente vai estar confeccionando o busto. A parte que sobe aqui da nossa jardineira. Então, eu irei medir aqui 3,5 centímetros, ó. 3,5 centímetros. Irei medir, irei destacar aqui nesse ponto. Ó, destaquei aqui. Irei medir novamente na outra lateral e também destacar. Porém, como eu falei para vocês, não pular nosso vídeo, que eu vou estar passando orientações e dicas que eu utilizo aqui no meu ateliê, para que uma parte não fique mais larga do que a outra. Eu passo orientações que eu utilizo para que o acabamento fique perfeito. Desse lado,
como vocês puderam acompanhar, eu medi aqui 3,5 centímetros. Já desse lado, eu não vou medir, porque meio centímetro, ele é muito estreito, meio centímetro. Então, a gente pode estar se perdendo e, por exemplo, estar confeccionando mais pontos para cada lado. Nesse caso aqui, a gente pode estar deixando mais pontos para cada lado. E no final do nosso trabalho, isso aqui pode dar uma diferença visualmente no nosso trabalho. E o trabalho ficar com defeito. Então, como eu já medi essa lateral, eu irei contar os pontos e vim aqui nessa lateral, contar os pontos novamente, a mesma quantidade de pontos que eu deixei aqui, vou contar nessa lateral e destacar. E aí sim, trabalhar a parte aqui do busto nesse centro. Então, aqui para essa lateral, nós temos, ó, vou aqui contar com vocês. Nessa lateral aqui, nós temos, ó, vou contar com esse ponto aqui da dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. No 10º, eu aplico o marcador. Venho aqui nessa lateral, conto com o ponto aqui da dobra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Venho aqui nesse 10º e aplico o marcador. Dessa forma, eu tenho a certeza de que as duas partes estão iguais, pois eu tenho aqui a mesma quantidade de pontos para a mesma parte. Ó, esse esquema de medidas eu utilizo para todas as faixas etárias. Porém, cada uma faixa etária, você vai seguir a medida que eu indiquei aqui no arquivo em PDF. Que o link está aqui abaixo do nosso vídeo, você pode estar clicando no link e baixando esses materiais. Então, eu tenho 3,5 centímetros em cada lateral, 3,5 centímetros em cada lateral, e vamos estar confeccionando o busto aqui nessa parte, que aqui a gente está com uma largura de 14 centímetros para essa parte aqui do busto no tamanho de 0 a 3 meses. Vou tirar esse marcador aqui do meio para estar me certificando com vocês essa medida, ó. Vou medir aqui para estar me certificando aqui junto com vocês essa medida de 14 centímetros aqui entre um marcador e o outro, que será a parte que a gente vai estar confeccionando o busto. Para estar iniciando o busto, nós vamos estar iniciando, igual a gente trabalhou a peça anteriormente. Vamos observar a carreira da base. Nós temos aqui uma carreira com a cor off. Então, a próxima carreira será na cor preta, né? Nós vamos pegar o fio preto. Vou trabalhar meu trabalho iniciando, insiro a agulha. Puxo esse fio, faço meu primeiro ponto baixo, sempre iniciar com ponto baixo. Faço meu primeiro ponto baixo. Nesse caso aqui, se essa medida, se depois desse marcador aqui tivesse um ponto baixo, mesmo assim eu teria que iniciar com ponto baixo. Porém, aqui já coincidiu de estar um ponto alto, sem problema, irei iniciar com ponto baixo. Em seguida, vou estar confeccionando ponto alto no ponto baixo da base. E vamos trabalhar sempre se certificando de estar seguindo essa lógica, de estar colocando o ponto contrário ao ponto da carreira da base. Por exemplo, se na base eu tenho um ponto baixo, eu irei confeccionar um ponto alto. Se eu estiver com um ponto alto, eu irei confeccionar um ponto baixo. Sempre se certificando de chegar ao final, fechar o ponto com os 2 fios, a última laçada do ponto, fechar com os 2 fios, virar o trabalho, deixar o fio na cor que a gente estava trabalhando e inserir a agulha nesse primeiro ponto da base, puxando o fio da cor contrária.
seguir conduzindo o fio da cor que a gente já vinha trabalhando. Vamos seguir esse processo por toda essa parte do busto, observando o tamanho que você irá confeccionar para alcançar as medidas da faixa etária que você está confeccionando, trabalhando. Já estou chegando aqui, vou finalizar aqui com vocês. Já vou aqui conduzir aqui o fio branco nesse final. Ó, já vou aqui conduzir o fio branco nesse final. Pois, chegando aqui no final, chegando aqui no marcador, eu já vou estar utilizando esse fio branco para fechar esse último ponto. Vou trabalhando aqui, conduzindo esse fio branco. Já estou também aqui chegando no meu marcador. Ó. Estou finalizando aqui no ponto alto, finalizo com um ponto baixo. Ó, para finalizar, insiro a agulha, isso é o último ponto. Insiro a agulha, pego o fio. Para estar fechando esse ponto baixo, eu já vou estar utilizando as duas cores de fio. Eu vou fechar puxando os dois fios. Vou virar o trabalho, inserir a agulha novamente sobre esse ponto baixo da base agora. Vou saltar o fio preto, que é o fio que a gente estava trabalhando. Vou saltar aqui o fio preto. Ó, vou saltar aqui o fio preto. Pois eu vou trabalhar agora conduzindo esse fio preto. Ó, e vou puxar o fio na cor off. Finalizando aqui o ponto baixo. Em seguida, eu tenho um ponto alto na base, vou confeccionar outro ponto baixo, ficando aqui com dois pontos baixos, porém normal. No final do trabalho, vocês vão ver que isso aqui não vai atrapalhar no acabamento. Vou continuar trabalhando até o final com o ponto casca de limão, que é o ponto baixo seguido do ponto alto, observando sempre a intercalação das carreiras. Em uma carreira, confecciono com fio off, na próxima com fio preto. E o esquema aqui que a gente vai estar utilizando aqui no busto é o mesmo esquema que a gente já utilizou no início do nosso trabalho. Chegar no final da carreira, eu vou fechar o ponto, o último ponto, com os dois fios. No caso, a última laçada de cada ponto, seja o ponto baixo ou o ponto alto, eu irei fechar com os dois fios. Virar o trabalho, inserir a agulha no primeiro ponto da base, soltar o fio que eu vinha trabalhando, colocar ele em cima da carreira para a gente trabalhar conduzindo e já iniciar começando com a outra cor. Será somente repetições de carreira. Nós vamos trabalhar, no meu caso, para a faixa etária de 0 a 3 meses, a altura desse busto é de 8,5 cm. Porém, nessa parte tem a casa dos botões. Então, eu vou trabalhar até alcançar uma altura de 7 centímetros, ficando 1,5 cm. Então, ao alcançar 7 centímetros, faltando 1,5 cm, eu irei aplicar a casa dos botões. Essa regra se aplica para todos os tamanhos. Ó, já tô aqui fechando novamente esse ponto. Agora é o ponto alto. Então, como estava falando anteriormente, essa regra se aplica para todos os tamanhos. Se atente ao tamanho que você está confeccionando e, ao estar faltando 1,5 cm para você alcançar essa altura, você irá aplicar a casa dos botões. Eu irei confeccionar aqui em off. Ao alcançar a altura de 7 centímetros,
faltando 1,5 centímetro para alcançar a altura desse tamanho, eu volto aqui para estar aplicando a casa dos botões aqui com vocês. Como já comentei anteriormente, aqui é somente ponto sobre ponto. Como vocês podem já estar observando, eu já tenho aqui uma certa altura, ó, aqui para o busto. Já trabalhei aqui, ó, 2 carreiras completas e já estou aqui na terceira. Porém, a quantidade de carreira não importa, pois estamos trabalhando com medidas em centímetros. Para essa faixa etária de 0 a 3 meses, a altura para esse busto é de 8,5 centímetros, ficando com uma largura de 14. Vou trabalhar até alcançar 7 centímetros. Ao alcançar 7 centímetros, faltando 1,5 centímetro para alcançar a altura, eu irei voltar aqui com vocês para estar aplicando a casa dos botões. Então, vou trabalhar. Ao alcançar os 7,5 centímetros, eu vou voltar aqui para estar aplicando a casa aqui do botão com você. Já alcancei aqui a minha altura de 7 centímetros. Olha, aqui na parte do busto, 7 centímetros de altura. Essa medida é a medida suficiente que eu preciso para estar aplicando a casa dos botões. Eu tenho uma altura total de 8,5, porém ao alcançar 7 centímetros, estando faltando 1,5 centímetro para o término, eu irei aplicar o espaço para a casa dos botões. Essa regra se aplica para qualquer um dos tamanhos aqui da faixa etária para esse modelo de jardineira. Ó, se atente para o tamanho que você está confeccionando. No caso aqui, para a faixa etária de 18 a 24 meses, eu tenho uma altura total para esse busto de 12 centímetros. Então, eu irei trabalhar aqui 10 centímetros e meio, faltando 1,5 centímetro para alcançar os 12, eu irei aplicar o espaço da casa dos botões. Então, vocês vão se atentar ao tamanho que vocês estão desenvolvendo. Alcancei aqui os 7 centímetros de altura, com uma largura de 14 centímetros, aqui olha, 14 centímetros de largura para essa faixa etária de 0 a 3 meses. Então, aqui agora, nessa próxima carreira, eu irei estar aplicando o espaço para a casa dos botões. Vou seguir o mesmo esquema que eu apliquei para a casa do botão aqui na parte de trás, aqui do cos. Vou virar o trabalho, inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou iniciar normalmente. Vou trabalhar aqui 1,5 centímetro com pontos normais, observando a sequência da carreira anterior. Ó, trabalhei aqui 3 pontos, eu preciso trabalhar 1,5 centímetro. Vou medir aqui com vocês para ver quantos pontos são necessários para estar atingindo 1,5 centímetro. Olha aqui, ó, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Então, eu tenho que estar trabalhando mais um ponto para aplicar o espaço dessa casa do botão. Vou trabalhar aqui esse ponto, que é um ponto baixo. Esse ponto aqui eu já vou fechar com os 2 fios, pois no local da casa dos botões eu não posso deixar esse fio solto para não atrapalhar quando for fechar. Vou confeccionar uma corrente com os 2 fios, vou laçar a agulha, pular um ponto da base, venho no próximo ponto e colo essa corrente. Pulei o ponto baixo, o próximo ponto da base é um ponto alto, então eu venho aqui e confecciono um ponto baixo. Colo aqui com os 2 fios, já solto o fio que a gente está conduzindo, que no caso é o fio preto,
e já fecho esse ponto baixo com um fio só, que no caso aqui é o fio na cor off. Vou trabalhar aqui mais um pouco e vou mostrar para vocês que esse espaço de uma corrente, pulando um ponto de base, esse espaço é suficiente para estar utilizando um botão de 1 centímetro. Nessa peça, eu irei estar utilizando um botão menor, pois no armarinho, quando passei lá para pegar, não tinha esse tamanho maior, que é de 1,5 centímetro. Então, nessa peça aqui, eu vou estar utilizando o botão de 1 centímetro. Isso fica a critério de vocês. Vocês podem estar utilizando o botão da preferência de vocês. Eu vou estar utilizando esse botão aqui, ele é de, em média, 1 centímetro. Ó, ele é 1 centímetro. Porém, se vocês optarem por estar utilizando qualquer botão maior ou menor, fica a critério de vocês. Se for utilizar o botão maior, o espaço da casa tem que ser um pouquinho maior. Por exemplo, ao invés de confeccionar uma corrente, vocês irão confeccionar 2 correntes. Ó, o espaço da casa suficiente para esse tamanho de botão de 1 centímetro. Vou continuar trabalhando aqui essa carreira e vou repetir esse processo do espaço da casa para essa outra lateral. Para estar aplicando esse espaço aqui da outra casa, eu faço da seguinte forma. Eu venho aqui no início dessa carreira e me certifico quantos pontos foram necessários para aplicar esse espaço da carreira. Nesse caso aqui foram necessários 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Confeccionei 5 pontos e confeccionei uma corrente pulando um ponto de base. Então, para estar aplicando esse processo dessa casa do botão, foram necessários 6 pontos da base para aplicar a casa do espaço aqui para o botão. Então, chegando aqui no final, quando estiver faltando 6 pontos, eu vou repetir o processo para a casa do outro botão. Como o espaço é pequeno, já vou estar trabalhando aqui com vocês para que fique claro e não fique nenhuma dúvida. Vou confeccionar ponto sobre ponto, observando sempre a lógica de estar intercalando os pontos com os pontos da carreira da base. Quando estiver faltando 6 pontos, eu já vou aplicar o espaço para a outra casa do outro botão aqui da outra lateral. Lembrando que para todos os tamanhos, esse esquema é o mesmo. Já estamos chegando no final da nossa videoaula. Se esse conteúdo foi relevante para você, já se inscreve para o YouTube, já está entregando os próximos vídeos, as próximas videoaulas para você. Assim que eu publicar aqui no canal, você já será o primeiro a receber. Também curte, compartilha. Assim que vocês também confeccionarem a jardineira de vocês, publiquem nas redes sociais de vocês e me marquem, que eu estarei sempre repostando lá no meu Instagram, no Ney Artes e Cia, o trabalho de vocês. Vamos conferir aqui quantos pontos faltam para mim estar aplicando o esquema para outra casa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu irei confeccionar mais um ponto. Mais um ponto. Esse ponto eu já vou fechar com os 2 fios, porque no espaço da casa eu não posso deixar esse fio aqui solto. Vou confeccionar uma corrente, em seguida vou pular um ponto da base e já vou confeccionar o próximo. Eu desço ainda com agulha laçando os 2 fios, venho no ponto da base. Porém, agora eu vou deixar o fio que a gente está introduzindo aqui, que a gente está trabalhando com ele introduzido, que no caso aqui é o fio preto. Já vou fechar esse ponto com o fio off.
Vou finalizar aqui confeccionando mais 4 pontos, que foi a quantidade de pontos necessária para alcançar essa largura para estar aplicando a casa do botão de 1,5 centímetro. Ó, finalizei aqui meu último ponto, fechando com os 2 fios. Viro o trabalho normalmente, insiro a agulha, solto o fio da cor que a gente vinha trabalhando, que é o off, pego o fio com a cor contrária, que é o preto, volto trabalhando agora com o fio preto, conduzindo o fio na cor off. Próximo ponto. Vou trabalhar carreiras normalmente, aqui, até alcançar o tamanho, a altura para essa faixa etária de 8,5 centímetros. Lembrando que esse processo da casa nós vamos aplicar quando estiver faltando 1,5 centímetro para alcançar a altura em qualquer um dos tamanhos. Vamos seguir aqui a lógica de pontos. Então eu confeccionei um ponto baixo, em seguida vem o ponto alto para o espaço da corrente, né, da casa dos botões. Vou seguir confeccionando com um ponto baixo, seguir a lógica até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu vou voltar trabalhando até alcançar a altura de 8,5 centímetros. Vou trabalhar aqui, ao finalizar, alcançar essa altura, eu volto aqui para mostrar para vocês, conferir com vocês.